aula passada estudamos o que é um software educacional. A ênfase foi dada de que qualquer software utilizado de uma maneira que conduza a um aprendizado pode ser um software educacional. Vimos também a importância dos softwares na educação especial. Nesse caso, vimos que é um suporte fundamental para que aqueles indivíduos com necessidades especiais possam desenvolver o seu potencial. Boa aula! Continuando nossas aulas de tecnologia educacional na educação especial, vamos falar hoje sobre a adaptação do material tecnológico às necessidades especiais. Para começar esse tema, nós vamos nos reportar às necessidades especiais e essas adaptações. Vamos começar falando que nem toda a adaptação precisa ser obrigatoriamente tecnológica. Elas podem ser desde as mais complexas às mais simples. O importante é que essas adaptações sirvam particularmente àquelas pessoas que têm deficiência se tornarem incluídas dentro do processo social e dentro do processo educacional. Essa é a importância de podermos adaptar certo material que possibilite essas pessoas se tornarem independentes em seu processo. Dando um exemplo para começarmos a pensar sobre isso, podemos ter algumas adaptações altamente tecnológicas, como, por exemplo, aquela cadeira computadorizada do Stephen Hopkins, ou então um mero óculos ou mesmo uma bengala. Dependendo da necessidade de cada um, esse material adaptado vai permitir mobilidade, vai permitir independência, vai permitir autonomia. Nessa aula de hoje, vamos ver o uso de algumas tecnologias adaptadas. Vamos começar a raciocinar, inclusive, sobre certas atitudes nossas, enquanto professores, dentro de uma sala de aula, que vão permitir que haja efetivamente uma inclusão daquele aluno com necessidades especiais. Vamos falar sobre algumas estratégias de comportamento que, aliadas à adaptação tecnológica, vão permitir que o nosso aluno com necessidades especiais esteja efetivamente incluído dentro do processo educacional. Essas adaptações devem permitir, basicamente, que esse portador de necessidades especiais tenha uma comunicação, mesmo que seja alternativa, com os seus interlocutores ou com as outras pessoas que convivem com ele. Deve permitir que ele tenha acesso a todo o ferramental necessário para o seu convívio social e para o seu processo educacional. Ele tenha efetivamente uma acessibilidade.
deve permitir também que ele tenha autonomia e tenha liberdade em suas atividades da vida diária. Ou seja, que ele possa se locomover para qualquer lugar que ele queira, utilizando-se desse material adaptado e que ele possa chegar aonde ele quer. Enfim, essas adaptações vão permitir que ele se oriente, que ele tenha veículos adaptados que possam recebê-lo. De uma maneira geral, que ele tenha liberdade e possa chegar ao conhecimento, possa chegar à aprendizagem. O desenvolvimento dessas pessoas sofre um comprometimento por não ter um suporte que facilite a ela vencer essa sua deficiência, essa sua dificuldade. Por exemplo, uma pessoa que não tenha visão ou tenha uma visão subnormal, ela não aprende, não é porque não tenha visão. O seu cognitivo está intacto. Se der um modo para ela chegar àquele conhecimento, ela vai aprender. Então, a dificuldade que ela tem é uma dificuldade funcional. Ela não pode ler, consequentemente, não vai absorver uma parte do conhecimento. Então, é isso que nós temos que pensar. Algumas pessoas, basta um óculos e ela vai conseguir ler e chegar ao conhecimento. Então, na verdade, todas essas adaptações devem permitir que o indivíduo interaja. Ele tem a capacidade de conversar, dialogar e de se chegar ao conhecimento e junto a outras pessoas que vão trocar informações e conhecimentos com ela. Deve permitir também que ele desempenhe funções. Porque não adianta ter um conhecimento se ele não pode atuar. Ele vai ter que usar essas adaptações para a sua atividade no cotidiano, no seu trabalho, na sua atividade de lazer. Deve permitir que ele atue em diversos setores, em que aquela deficiência que ele tem não se torne um impeditivo, uma barreira intransponível para ele desempenhar uma função. E essas adaptações, às vezes, são coisas muito simples. Basta um pouquinho de criatividade e um pouco de boa vontade. Por exemplo, se uma pessoa tem problema motor em função de uma deficiência mental, por exemplo, e que não consegue segurar um lápis convenientemente, você engrossando esse lápis, talvez permita que ele segure e utilize-se do lápis. É uma solução simples, que muitas vezes deixamos de fazer por falta de criatividade ou falta de boa vontade para fazer. Outro caso é, por exemplo, colocar uma fita adesiva num pedaço de papel, porque pela falta de coordenação motora, esse papel pode estar solto, voar e a pessoa não conseguir escrever. Basta uma fita adesiva e ele vai ter um local para escrever. Enfim, existem diversas maneiras de se criar condições
de superar essas dificuldades funcionais. Outra, por exemplo, é uma cadeira. Às vezes a pessoa tem problemas de postura, não consegue se posicionar convenientemente para o aprendizado, em função de não ter uma cadeira adaptada à sua necessidade. Às vezes uma almofada, um encosto diferente, um encosto para a própria cabeça, é o suficiente para que ele possa atingir a sua potencialidade de aprendizagem. Então, são coisas simples. Nem sempre são coisas muito sofisticadas. Lógico, haverão casos em que apenas uma adaptação muito grande vai possibilitar que esse indivíduo chegue ao conhecimento. E desta maneira, nós criamos, como nos diz Sá, soluções e estratégias a partir do reconhecimento de um universo particular. Assim, a tecnologia deve ser compreendida como resolução de problemas funcionais em uma perspectiva de desenvolvimento das potencialidades humanas, valorização de desejos, habilidades, expectativas positivas e de qualidade de vida. Então, como vemos, o importante nesse processo de adaptação é que permita que o indivíduo chegue ao conhecimento. Vamos ver agora algumas estratégias de comportamento e adaptações tecnológicas. Dentro de uma sala de aula, ou dentro de um ambiente de trabalho, nós podemos utilizar certas técnicas que facilitam o processo de inclusão. Algumas são apenas atitudes, que são importantes, e outras são adaptações tecnológicas propriamente ditas. Para pessoas cegas ou com baixa visão, algumas coisas são importantes para que nós pensemos na situação, para melhorar a situação de aprendizagem desses indivíduos. O primeiro deles é o próprio ambiente. Para pessoas que são cegas ou têm dificuldade de visão acentuada, baixa visão, um ambiente que tenha muita luminosidade, ele se torna prejudicial. A interferência dessa luminosidade na percepção dele, ele vai perder a percepção. Então, a luminosidade, para essas pessoas, tem que ser amena. Deve evitar ter reflexos, por exemplo, uma janela aberta com sol forte pode interferir na percepção que essa pessoa tem de alguma coisa, de algum vulto que ela ainda possa perceber. E com baixa visão, isso torna-se ainda mais claro, essa luminosidade. Num ambiente tecnológico, por exemplo, a tela do computador, ela tem que ter uma luminosidade que tenha contraste. Para quem tem baixa visão, se essa tela não tiver contraste efetivo entre o que se quer passar e o fundo, ela não vai conseguir perceber o que tem naquela tela. Um exemplo típico é daquelas telas antigas em que o fundo era verde, né, e as letras pretas em cima. Para uma pessoa com baixa visão, isso é impossível. Ela não vai conseguir ver nada. Para os portadores de
deficiência visual, já existe no mercado alguns softwares que auxiliam o seu processo educacional, o seu processo funcional. Nós poderíamos citar, por exemplo, dentre tantos outros, o Biblivox, por exemplo, que é o que auxilia o deficiente visual, através de voz sintetizada, a perceber uma sequência, uma biblioteca de itens. Outro seria o DOSVox, que é nacional, ele é feito na UFRJ. Inclusive, ele já se encontra disponível através do site que vocês estão vendo. Ele permite que o deficiente visual se comunique com o computador através de som. Ele vai teclar as mensagens que ele quer e cada vez que ele teclar, o computador vai dar uma resposta sintetizada sobre o que ele está fazendo. Outro é o Visual Vision, que permite que o deficiente visual saiba tudo o que acontece na tela do Windows. Ele vai transmitir, vai ler o que está dentro da tela do Windows e, com uma voz sintetizada, vai dizer que tem um botão de abrir, um botão de fechar e, enfim, tudo o que está dentro daquela tela. E temos também o teclado em braille, para que o portador de deficiência visual possa escrever, teclar dentro do computador. É importante aqui que a gente faça um pequeno parênteses, lembrando que as adaptações, particularmente dentro da tecnologia informática, elas podem ser feitas tanto no processo de entrada, como é o teclado braille, por exemplo, né, como no processamento, que são técnicas especiais de software que vão processar, ou no processo de saída, por exemplo, no caso do deficiente visual, de uma impressora em braille. Vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltaremos em seguida. Continuando a nossa aula, vamos falar agora sobre deficiência auditiva, abordando elementos importantes no cotidiano escolar de pessoas com dificuldade de audição. Para superar essa dificuldade de audição, é importante que tanto o professor quanto todos os outros alunos falem de forma clara e espontânea e em tom normal, para que o não ouvinte não perca o campo visual da fala do orador. Isso porque o deficiente auditivo faz leitura labial. Ele consegue entender o que está sendo transmitido através de leitura labial. Atentar para alternativas diferenciadas no estabelecimento da comunicação. Significa isso que temos que estar atento para a gestualidade. Muitas vezes um gesto, mesmo que não seja da linguagem de Libras, ela permite que você se comunique com esse deficiente auditivo. Quando for escrever, tem que escrever de maneira visível, legível e de fácil localização. Por que isso? Apesar de ser deficiente auditivo, às vezes você escreve uma coisa, ele estava olhando para o outro lado. Ele não viu você escrever. Quando você vai falar alguma coisa, ele não está prestando atenção naquilo que está, não está fazendo ligação com aquilo que foi escrito. Deixar à disposição material para fotocopiar ou indicar referências bibliográficas completas. Então, na aula, terminou a aula, ou antes de começar a aula, isso já tem que estar pronto e aquele indivíduo que
tem dificuldade de audição, ele tem que saber que esse material está disponível para facilitar o trabalho, preferencialmente antes da aula, que ele vai acompanhando, lendo o que está sendo explorado na sala. Isso facilita o entendimento dele. Nas atividades com vídeo, atentar para a disposição das legendas. Isso é importante. Para o deficiente auditivo, há importância fundamental de ter legendas. Mas essas legendas têm que estar colocadas de tal maneira que não atrapalhe a visão global do conhecimento que ele tem que ter. E observar se o espaço físico apresenta dificuldades. Esse indivíduo tem que ter possibilidade de se movimentar de tal modo que ele possa, da onde ele está, visualizar tanto o professor quanto todos os companheiros, para que quando alguém estiver emitindo alguma ideia, alguma contribuição na aula, ele possa olhar para os lábios dessa pessoa e ler o que está sendo dito. Vamos agora falar sobre deficiente mental. Para esse indivíduo, nós devemos ter textos resumidos. Vamos lembrar que, pela própria deficiência mental, ele tem dificuldade de fazer uma conexão de conhecimentos. Então, textos resumidos, curtos, com a mensagem principal, vai facilitar enormemente esse indivíduo a absorver aquele conhecimento que a gente quer passar. Mensagens gráficas também devem ser muito utilizadas, e nisso o computador vai nos auxiliar enormemente, que essas imagens, essas mensagens gráficas vão permitir que ele faça todas as conexões que devem ser feitas. E devemos dar prioridade para o material que estimule a individualidade e a autonomia deste indivíduo. Para esse, em especial, existe um software no mercado chamado Logo, agora já existe uma versão mais nova chamada Mega Logo, que vai estimular exatamente essa autonomia, esse trabalho. Quando tiverem oportunidade, peguem esse software e deem uma estudada, porque ele é muito importante. Não só para o indivíduo com deficiência mental, mas para todo aquele que tem dificuldade de aprendizagem. Ele ajuda a estimular a parte cognitiva. Vamos falar, por fim, sobre o deficiente físico, que tenha ou não dificuldade de aprendizagem. Para esses indivíduos em particular, que mantêm intacta a sua atividade cognitiva, o que mais atrapalha são as barreiras físicas ou arquitetônicas. As barreiras arquitetônicas, elas se revestem daquela acessibilidade, o indivíduo não conseguir chegar aonde está o conhecimento. Por exemplo, não consegue subir no edifício na sala de aula onde deveria assistir à aula. As outras barreiras são a chegada, o modo como ele vai acessar esse material. Falando em termos tecnológicos, por exemplo, nós temos uma impossibilidade dele chegar ao computador, dele acessar a informação que está no computador. Para vencer essas barreiras, existem equipamentos adaptados que nós podemos utilizar e que já existem no mercado. Alguns deles, por exemplo, como uma colmeia de acrílico, em que o indivíduo só vai poder tocar certas teclas para poder funcionar. Um teclado alternativo, aumentado, por exemplo, aquele que não tem muito controle motor, pode ter um teclado aumentado, um teclado sensível, um mouse adaptado, que vai permitir que, através desse mouse, ele chegue a alguma coisa. Tela sensível ao toque, em que todos os conhecimentos estão na própria tela. Vamos ver agora um pequeno depoimento sobre alguém que, como professor, se utiliza desse material para as suas aulas. O computador, né, veio para
para os nossos alunos como um recurso a mais, né? Ele auxilia na escrita e na alfabetização dos nossos alunos, né? O software que é utilizado hoje, o ETM, ele auxilia, ele é um escriba para os alunos, né? E auxilia bastante na alfabetização, né? Que é na escrita, no qual eles não têm por causa do comprometimento motor. Antigamente era utilizado com um laboratório, né? Então o aluno tinha 30 minutos para estar indo nesse laboratório, fazendo a atividade como um apoio pedagógico. Atualmente nós colocamos nas salas de aula, para que o aluno possa estar utilizando como caderno dele, né? E está auxiliando tanto na escrita, como para fazer as avaliações, que a maior parte dos alunos que utilizam é da educação de jovens e adultos, né? Então eles têm que estar fazendo essas provas, sem ter que ser oral, porque eles não têm a linguagem oral. Então, com um acionador de cabeça, o acionador de toque, acionador de pressão de ar, eles utilizam para estar fazendo essa escrita e as avaliações. Depois desse pequeno depoimento, é importante também que a gente lembre que no próprio Windows existe um ícone chamado acessibilidade, que está disponível dentro do próprio ambiente Windows e que nós podemos utilizar. Também é conveniente que todos nós conheçamos esse funcionamento. Quando tiver uma oportunidade, dê uma olhadinha, que é importante. Vamos falar agora sobre algumas ações do governo no uso da tecnologia adaptada. É importante que a gente tenha ideia de que o governo é o maior incentivador da pesquisa nesse campo. Apesar de ter muito pouco dinheiro, o fator econômico é impeditivo nesse processo, que são caros. O Brasil vem conseguindo fazer já alguma coisa de pesquisa nessa área, com um suporte dado pelo governo, particularmente nas universidades públicas. A própria Universidade Federal do Rio de Janeiro tem pesquisado bastante sobre isso e já desenvolveu até alguns softwares que permitem essa adaptação. Existe um convênio, inclusive, desde 1999, entre o Brasil e os Estados Unidos, que disponibiliza alguma verba para esse tipo de pesquisa. Terminando a nossa aula, gostaria de deixar algumas considerações para que nós pudéssemos pensar sobre o assunto. Como vimos, nós podemos adaptar o material para um portador de necessidades especiais. Algumas dessas adaptações já estão disponíveis no mercado, mas existem outras necessidades especiais que não estão contempladas, porque elas são muito específicas de determinado indivíduo. Então, é importante que cada um de nós, enquanto professores, tenhamos consciência de que podemos adaptar o material que está disponível para nós, aquele material que nós temos, para que o nosso aluno chegue ao conhecimento. Mas também é importante que nós levemos em consideração a fala desse aluno. Ele é que vai nos orientar, ele é que vai nos auxiliar no que ele precisa. E é isso que a gente tem que estar em mente, ouvi-lo, para que a gente possa efetivamente fornecer um instrumento adaptado para que ele possa aprender. Vamos agora à nossa dica de estudo. Vá à página cujo endereço você está vendo e verifique quais são as adaptações tecnológicas que já existem no mercado. Em cima disso, vejam as possibilidades que nós temos de atender ao nosso portador de necessidades especiais. Até a nossa próxima aula.
tema da aula de hoje foi a adaptação do material tecnológico às necessidades especiais. Isto nos mostrou que, com pequenas adaptações, nós podemos eliminar grandes barreiras ao conhecimento das pessoas com necessidades especiais. E analisamos também as estratégias de comportamento, procurando centrar na atitude que o professor e os demais companheiros devem ter para facilitar o processo de aprendizagem dos portadores de necessidades especiais. Até a próxima aula!